Oi, boa noite. Oi, Elaine. Que bom que vocês estão chegando, tudo certo aí com a imagem, com o som. Boa noite, Gisele. Boa noite, Veralice. Vocês estão me ouvindo? Oi, Raquel. O tema de hoje é transtorno de ansiedade generalizada. Boa noite, Betinha. Lisa, boa noite. Sidney, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Paulo, boa noite, de Olímpia. Boa noite, Paulo. Está sem som? Vocês não estão me ouvindo? Ou estão? O som está bom. Ah, muito legal. Oi, Elis. Certinho. Maravilha, maravilha. Oi, Mônica. Boa noite. Elaine, tá ouvindo? Ah, legal. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem, hein? Me avisem, por favor. Rosana, boa noite, de Belém. Boa noite, Nanheri. Boa noite, Sidney, boa noite. Gisele, você tem tag, Gisele, é isso? Lisa tá ouvindo, legal. Paulo, travou. Normal, Rena, legal, maravilha. Sandra, boa noite, está ouvindo? Betinha, sim, legal, que bom que vocês estão ouvindo. Estava sem som, agora está funcionando. Maravilha, Raquel. Estão sim, Gisele, Betinha está ouvindo. Legal, Elis. Que bom que vocês estão aí. Ouvindo perfeito. A Rosana voltou. Maravilha, que bom. Está ok. Legal, maravilha. Sim, que bom que tá tudo certinho. Boa noite, Juliana. Som e imagem perfeita. É, maravilha, que ótimo. Bebete, boa noite. Tá cortando? Tá, vamos esperar um pouquinho até o sinal se estabilizar, até o pessoal conseguir chegar direitinho. Pode ser que no começo seja um pouquinho instável, mas logo fica ok. Priscila, boa noite, ouvindo perfeitamente. Tayane, tá cortando. Fernanda, boa noite, Fernanda. Tá, vamos esperar um pouquinho. Oi, Isa, boa noite. Que aí de repente dá uma estabilizada no sinal, né? E aí para de cortar. Enquanto isso, a gente vai aqui se apresentando. Quero saber de onde vocês são. Oi, Gi, boa noite. Tem algumas pessoas que eu já conheço, que estão sempre aqui na página, né? Aqui nas lives, então eu já conheço. E tem muita gente que eu ainda não conheço. Então, quem quiser falar de onde vocês são, até que o pessoal chegue, até que o sinal se estabilize, legal, a gente vai conversando. Samanta da Espanha, que legal, Samanta. Bem-vinda aqui na nossa página, na nossa live. Dani, boa noite. Legal, que legal. Samanta, você é daí? Ou você é brasileira e está vivendo aí na Espanha? Cristiane, boa noite. Gleice, é Gleice ou Gleice? Oi, sou de Niterói, do Rio, que legal. Bi, olá, sou de Recife, amei seu colar, obrigada. Legal, né? É o símbolo da psicologia, para quem não conhece. Gi, sou de São Paulo, estudante. Lisa de Cotia. Aline, boa noite, sou psicóloga. Ai, que legal, falando de Areia Branca, Rio Grande do Norte, que delícia. José de Minas, Rosa. Minas também. Luciana de Natal. Ai, que delícia, Natal. Ana Carolina, boa noite, de Manaus. Que delícia, que legal. Dani de Porto Alegre. Ai, que delícia. Muito legal, assim, ter todo mundo, cada um de um lugarzinho do mundo, né? Muito legal mesmo. Bom, vou me apresentar então. Giovana, boa noite. De São Paulo mesmo, Promissão. Que legal, Giovana, eu não conheço essa cidade. Gabi, de Pernambuco, que legal. Graça, de São Luís, que delícia também. Que legal, Graça, que legal. Então, vou me apresentar. Ana, de São José do Rio Preto, aqui de São Paulo. Meu nome é Selma Gonçalves, eu sou psicóloga. Falo aqui de São Paulo, capital mesmo.
E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que foi um tema que vocês pediram na semana passada. Jéssica, boa noite de Manaus. Itamara, boa noite de Salvador. Ai, que gostoso. Creciane, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Giovana, próxima São José do Rio Preto. Legal, que bom. Legal, Giovana. Priscila, sou do Rio de Janeiro, sou psicóloga, recém-formada. Esse tema muito me interessa. Tenho uma paciente com esse transtorno. Já estou fazendo uma especialização na área clínica, mas tive que parar porque estou nas últimas semanas. Ai, que legal, Priscila, que legal. Você está gravidinha. Samanta, sou carioca, estudei psicologia na... você é daqui, mas estou na Espanha há 6 anos. Ai, que delícia, Samanta, trabalhando e estudando. Que legal! E o diploma daqui do Brasil serve aí na Espanha? Você teve que fazer alguma adaptação? Como que é? Adriano, boa noite. Mislene, boa noite. Vanderly, oi, sou Vanderly, bacharel em Direito e cursando Psicologia, 2º semestre. Ai, que legal! Que delícia, hein, Vanderly? 2 faculdades, e assim, bem diferentes uma da outra, né? Que legal! Então tá, vamos lá então, continuando. Eu sou de São Paulo, né? Falo aqui de São Paulo, capital. E todo o meu conteúdo, tudo que eu disser pra vocês, vai ser sempre embasado na teoria, na abordagem cognitiva comportamental. Essa abordagem que eu sigo, essa abordagem que eu estudei, que eu me identifico, que eu trabalho, tá bom? Então, tudo que eu falar vai ser de acordo com essa abordagem. Não tenho muito conhecimento de outras abordagens. Então, assim, de repente, se vocês quiserem, sempre surge alguma dúvida sobre a psicanálise, sobre outra abordagem, dificilmente eu vou saber responder com propriedade, tá? Mas, assim, se eu souber falar por cima, alguma coisa assim, que possa sanar meio por cima a dúvida, eu tento responder. Mas todo o meu conhecimento é embasado na cognitivo-comportamental. Tá bom? Gabi, sou de Limoeiro, Pernambuco, psicóloga trabalhando... Ai, que legal, Gabi, TCC também. Ana Paula, minha também. Que legal, bastante psicólogos cognitivos comportamentais. Luciana, é possível tratar a ansiedade sem medicamentos? É possível, Luciana, mas a gente tem que avaliar direitinho. Precisa ver qual é o grau, qual é o comprometimento, como que tá no seu dia a dia. Né? Então, pode ser que seja possível, pode ser que não. É só um profissional mesmo para avaliar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Ele é um transtorno... Tá, legal, Jaqueline. Que legal, eu também amo, adoro a TCC. Só mais um aviso, gente. Se de repente cair a live, cair o sinal, alguma coisa, eu sempre volto, tá? Então, vocês não se desesperem e voltem comigo. Não me deixam depois sozinha aqui, tá bom? De repente pode cair e aí eu volto, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O transtorno de ansiedade generalizada, ele faz parte dos transtornos de ansiedade, né? E a principal característica dele... Legal, Luciana. A principal característica dele são as preocupações. Adriano, tomava Velija para ajudar minha ansiedade. Legal, Adriano. Assim, medicações, eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso, tá? Então, quem pode opinar direitinho sobre medicação é somente o médico, somente o psiquiatra. Eu conheço algumas medicações de experiência dos pacientes que eu atendo, enfim, conheço alguma coisa, estudo a reação deles no nosso organismo, no nosso cérebro, mas eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre eles. Então, sobre medicação eu não posso opinar, tá bom? Bárbara, há comportamentos que podem ser utilizados para aliviar os sintomas? Sim, Bárbara, tem sim. Marília, até o fim aqui, assunto interessante demais. Ai, que legal, Marília, legal. Vamos lá, então eu espero que eu consiga sanar todas as expectativas de vocês. Tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o transtorno. De tempos em tempos, eu paro para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, se eu falar um pouquinho, parar e responder, eu meio que vou perder o fio da meada. Então, pode ser que eu esqueça alguma coisa, tá? Perca o fio da meada e alguma informação importante. Então, de tempos em tempos, eu paro
e respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, Samantha. Tive que homologar o diploma aqui. O processo demorou 1 ano e meio, mas não tive nenhum impedimento para exercer depois de homologar e me cadastrar junto. Ai, que legal, Samantha, que delícia. Muito legal, deve ser uma experiência muito interessante. Que bom que deu tudo certo. Então, vamos lá. Então, continuando. A principal característica do transtorno de ansiedade generalizada é o excesso de preocupações, tá? Ele é um transtorno que tem os mesmos sintomas de todos os transtornos de ansiedade, né? Os sintomas físicos. Quais são? São sudorese, ataque cardíaco, tensão muscular, dor de cabeça, náuseas, vômitos, sensação de desmaio, né? Todas essas características, todos esses sintomas, eles são característicos da maioria de todos os transtornos de ansiedade, na verdade. Então, eles estão presentes em todos os transtornos de ansiedade. Não seria diferente no transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou abreviar, vou falar TAG, tá, gente? Que aí fica mais fácil de falar. Então, transtorno de ansiedade generalizada, a gente costuma chamá-lo de TAG. Então, essa é uma característica que está presente no TAG e em todos os outros transtornos de ansiedade. O que difere o TAG dos outros transtornos são as preocupações. Então, a principal característica é uma interpretação negativa de uma preocupação. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela tem muitas preocupações, né? Ela tem muitas preocupações, os pensamentos aparecem junto com eles, as preocupações, e ela tem medo de passar por aquela preocupação que ela tá pensando. Então, ela interpreta aquela preocupação como um perigo iminente, né? Então, para ela não se sente capaz de suportar aquela preocupação e aquele problema, tá bom? Então, essa é a principal característica do TAG. Fora que tem as dificuldades de concentração, tem a inquietação, tem aquela irritabilidade, tem a perturbação do sono. O sono sempre é alterado, né? Sempre tem uma dificuldade em pegar no sono, em dormir, ou aquela inquietação do sono, aquele sono cansado que a gente fica acordando, fica dormindo, um sono meio difícil, né? Que a gente até acorda cansado, tá bom? Essas são as principais características. Junto com essas, tem a intolerância à incerteza, que também acompanha o TAG. Por quê? Essa intolerância à incerteza acompanha a preocupação futura, né? Que as preocupações deste transtorno, elas são umas preocupações futuras, elas estão, a característica dela é a preocupação lá na frente, né? De repente você vai passar por uma situação e essa situação tá lá no futuro, é uma preocupação característica do futuro. Então, essa incerteza, se você vai passar por ela ou não, se você vai suportá-la ou não, também é uma característica desse transtorno, tá bom? Vou parar um pouquinho, que eu vi que tem algumas perguntas subindo aqui. Vou parar e vou responder. Quem tiver dúvidas sobre isso que eu acabei de falar, também pode postar que eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá. Nilda, ansiedade da vontade de comer? Sim, Nilda, os sintomas da ansiedade, todas as emoções que esses sintomas, que essas preocupações ocasionam, pode levar, sim, à compulsão alimentar. Não só alimentar, como qualquer outra compulsão. Para a gente se livrar dessa sensação, desse incômodo que a ansiedade ela nos proporciona, a gente procura alguma coisa que tire isso. E geralmente a comida tem esse falso poder de aliviar aquelas sensações ruins. Então, a maioria das pessoas ansiosas tendem a comer mais, tá? Assim como pode ser outra compulsão, pode ser em comprar, pode ser em ingerir alguma substância, tá? Pode variar muito. Mas a mais, assim, frequente é a compulsão alimentar,
tá bom? Vamos lá. Janaína, boa noite. Existe algum caso de TAG tratado sem medicamentos? Existe, Janaína, mas assim, tem que ser avaliado por um profissional, tá? O profissional precisa avaliar direitinho. Precisa ver como que tá o grau de comprometimento, como que a pessoa lida com com os sintomas, né? Assim, sozinha dificilmente vai conseguir, mas de repente com um processo psicoterapêutico, ela consegue sim lidar com todas aquelas sensações, aquelas preocupações, e aí não precisa entrar com a medicação. Mas não é uma regra, tá? E cada caso é um caso. Só um profissional pode avaliar direitinho, tá bom? Vamos lá. Luciene, boa noite. Ansiedade causa insônia? Sim, Luciene. É o que eu acabei de falar. Pode ter uma dificuldade em dormir, né? Assim como um sono meio que perturbado, que a gente fica acordando, não dorme bem, aquele sono meio picado. Então, pode sim, tá bom? Maria Luísa, agressividade é característica do TAG? A gente pode colocar como uma irritabilidade, a pessoa fica irritada. Sabe aquela sensação de nervos à flor da pele? Qualquer coisinha já é um gatilhozinho para que você fique muito irritada, né? Então, essa irritação, sim, é uma característica, tá bom? Luciana, não desejo a ninguém sentir ansiedade, sofro de insônia. Então, Luciana, você tá em tratamento, você faz algum acompanhamento profissional, como que tá? Ou você tenta lidar com tudo isso sozinha, né? Tem que ver direitinho, porque para tudo existe tratamento, tá bom? Angélica, tenho mais ansiedade ao comer. Já aumentei 10 quilos. O que posso fazer quando essa ansiedade vem e se confunde com fome? Angélica, você consegue identificar que a fome vem depois que você se sente ansiosa? Você consegue identificar que a causa do seu comportamento inadequado, que é de comer em excesso, ela vem como um alívio do que você está sentindo? Se você já consegue identificar isso, é muito interessante, já é um passo à frente. E aí você precisa identificar o que te leva a essa emoção, né? O que te leva a se sentir assim. E aí avaliar direitinho o que está te levando a isso, tá bom? Marcos, ansiedade é um conflito do passado com o futuro. É uma pergunta, né? A ansiedade é um conflito do passado com o futuro? Não, Marcos. É um conflito, na verdade, com o futuro. Todos os transtornos de ansiedade têm a ver com o futuro, tá bom? É claro que nossas experiências de vida, né, do passado, tudo que a gente construiu até hoje para ser o que nós somos hoje, influencia na maneira que a gente vê o futuro, tá bom? Mas nada que não quer dizer que o que passou, o que está lá atrás está ocasionando isso. O transtorno de ansiedade tem a ver com o futuro. É um medo do futuro, tá bom? É um sofrimento em relação ao futuro. Vanderly. Quando eu falo em público no início eu conto um peso do meu corpo. É como se algo está me esmagando. Mas com o passar dos minutos vou me relaxando. Essa ansiedade é algo difícil para ser para ser sanado, de repente? É isso, Vanderly? Certo. Então, assim, você sente uma ansiedade, né, quando você vai falar em público, mas aí você consegue lidar com todos esses sintomas, essa explosão de sentimentos, e aí consegue lidar bem e seguir com o seu objetivo. Legal, viu, Vanderly? Adelma, boa noite. Priscila, todas essas questões em relação às características estão presentes, mas a pessoa não tem todos os sinais, como taquicardia e insônia. Porém, apresenta irritabilidade e vontade de comer muito. Pode ser a TAG? Então, Priscila, é assim. Para a gente fazer diagnóstico do TAG, a gente tem que seguir são vários critérios, né? Então, assim, é legal que você passe por um profissional e que ele avalie direitinho e assim dê o seu diagnóstico, se é que existe um diagnóstico a ser dado. Tudo que eu falar aqui não tem critério diagnóstico, porque precisam de muitas outras informações e cada pessoa é uma pessoa, então precisa de um acompanhamento do profissional.
O que eu estou falando para vocês é algumas informações que de repente vocês podem se identificar e aí sim procurar ajuda, tá bom? Então, assim, não, tudo que eu falar não é só isso que conta. Vocês vão falar assim, então tudo que você falou eu me identifiquei, então eu tenho esse transtorno. Não, não é isso. Se você se identificou com tudo que eu falei, então é interessante que você procure um profissional e aí sim, diante de um conjunto de fatores, um conjunto de informações, ele vai dar um diagnóstico se houver ou não, tá bom? Vamos lá. Vandeli Sanado, legal. Elizabeth, boa noite. Elizabeth, Rosana. A compulsão por comprar o que você não precisa, tipo um sapato, uma bolsa, pode ser característica do TAG. Não, Rosana, a compulsão, ela não é uma característica do transtorno de ansiedade generalizada. A compulsão, que eu quis dizer, que eu falei um pouquinho antes, é quando a gente faz um comportamento para aliviar aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente faz um comportamento para aliviar toda aquela emoção que a gente está sentindo, ele não é critério diagnóstico para transtorno de ansiedade generalizada, mas a ansiedade leva à compulsão, entendeu? Deu para entender? Tá? Keila, transtorno de ansiedade é diferente do transtorno bipolar? Sim, Keila, totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Transtorno bipolar é um transtorno de personalidade e o transtorno de ansiedade é de ansiedade, tá bom? Luciana, fazia terapia com uma psicanalista, mas estou à procura de um TCC ou Gestalt. Ah, legal, Luciana, legal. É assim, todas as abordagens são válidas. O que vale é aquela que você mais se identifica, aquela que você consegue se identificar, consegue ver que você tá gostando, que você tem um resultado, enfim. Isso é o mais importante ao procurar um terapeuta ou uma abordagem, tá bom? Todas conseguem resolver todos os problemas, só que cada uma tem o seu caminho diferente. E vale quem está procurando se identificar por ele, tá bom? Joelma, boa noite. Pessoas lindas. Boa noite, Joelma. Angélica. Síndrome do pânico tem cura? Preciso tomar remédio o resto da vida? Vamos lá. Transtornos. Eu não trabalho com a palavra cura, tá? Porque a gente pode ter um transtorno e ele ficar super controlado durante um tempo e daqui a alguns anos, alguns meses, esse transtorno aparecer. Então, isso não significa que você estava curado, significa que ele estava controlado, estava lá quietinho, guardadinho e tudo ok. Aconteceu alguma coisa, passou o tempo, ele apareceu novamente. Então, por isso que eu não utilizo a palavra cura, porque ele pode aparecer depois, tá bom? Você precisa tomar remédio o resto da vida? Depende, Angélica, depende, cada caso é um caso, depende de muitos fatores, não existe uma regra, tá bom? Ansiedade tem relação com síndrome do pânico? Sim, o transtorno de pânico, ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, ele faz parte do transtorno de ansiedade, tá bom? Rosana, dores articulares pelo corpo inteiro, pode ser TAG? Rosana, é um sintoma só, não tem como eu te dizer. Tem que avaliar um todo, tá bom? Dores articulares pode ser muitas coisas. Você já fez, por exemplo, já fez uma investigação orgânica, já passou com o médico, já verificou se tem alguma causa orgânica, né? Descartando causa orgânica, vamos pro emocional, fazer uma avaliação com o profissional direitinho para verificar. Mas só com esse sintoma eu não tenho como te dizer, tá bom? E nenhum profissional tem como nenhum outro psicólogo tem como te dizer isso somente com esse dado, tá bom? Ana Paula, faço terapia em grupo, mas sinto que estou a 1000 e nem tudo consigo passar na terapia em grupo. As 2 semanas estou sentindo muito enjoo, aquele nó na garganta, chega a doer o estômago. Ana Paula, se você não está se identificando com a terapia em grupo, tenta procurar uma individual, então. É muito importante que vocês se identifiquem com o tipo de terapia, com o profissional que atende vocês. Isso é muito importante para fluir o tratamento. Se não há identificação, não tem como fluir o tratamento, não tem como fazer bem, fazer efeito, enfim, tá bom?
Lisa, na prova prática da CNH, reprovei por nervoso e ansiedade excessiva. Era meu sonho, mas tenho medo de encarar de novo. Lisa, é muito comum isso acontecer, muito comum mesmo, tá? Mas é só você trabalhar a ansiedade, você verificar direitinho o que tá acontecendo, o que tá desencadeando todos esses sintomas, e aí tentar trabalhar direitinho a causa disso. Mas não desiste, tá, do seu sonho. É um sonho, né? Não dá pra desistir assim. Seja resiliente e continue, embarque aí no seu sonho, que vale muito a pena, tá bom? Se não conseguiu na primeira, pode conseguir na segunda. Se não conseguiu na segunda, pode conseguir na terceira. O importante é não desistir, tá bom? Existem possibilidades, existem a possibilidade de você fazer quantas vezes forem necessárias. Então, continue tentando, tá bom? Não desiste fácil do seu sonho, não, tá bom? Luciana, obrigada. Angélica, obrigada. Gi, obrigada. Luiz, boa noite. Ana Paula, obrigada. Legal, então eu vou continuar, certo? Respondi todas as dúvidas que surgiram nesse primeiro bloco aí de informações, de conteúdo que eu passei. Vou seguir, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os famosos gatilhos. Essa palavra gatilho, ela é muito utilizada por quem sofre de algum transtorno, com quem já está mais que habituada com o transtorno, né? Então, só que eu vejo que assim, tem muita gente que ainda não entende o que é um gatilho, né? Então, eu acho interessante explicar para vocês direitinho. Gatilho é tudo aquilo que desencadeia os sintomas do transtorno. Então, o gatilho pode ser o quê? Pode ser uma situação, pode ser uma imagem que apareceu na mente, pode ser um pensamento, pode ser uma preocupação. É muito característico de cada pessoa. Então, o gatilho, o que é? Gatilho é uma situação, uma imagem, um pensamento, uma preocupação que desencadeia todos aqueles sintomas que vocês já conhecem. Todos os sintomas físicos que vocês já conhecem da ansiedade. Taquicardia, sudorese, medo, ansiedade, enfim. Tremor, suor nas mãos, né? Então, o gatilho é tudo que desencadeia esse conjunto de sintomas. E quando esse conjunto de sintomas, ele atinge o seu ápice, ele vai lá em cima, que vocês denominam o próximo passo, que é a famosa crise, né? Quando vocês falam muito de crise. Ah, estou em crise, o que eu faço? Estou em crise, eu não estou conseguindo pensar direito, enfim. Então, o que acontece? A crise é o ápice dos sintomas, de todos os sintomas físicos e até dos emocionais. Vocês não conseguem pensar direito, não conseguem desafiar um pensamento, não conseguem identificar um pensamento. Tudo que aparece, a gente acaba acreditando, pegando como uma verdade absoluta, e aí faz que vira aquela bola de neve. E aí vocês travam, a pessoa trava, não consegue fazer mais nada, só consegue chorar muitas vezes, querem se isolar, deixam de trabalhar, né? Então, isso que é a crise. Então, assim, o que acontece? Vocês são portadores do transtorno, ocorreu algum gatilho. O que são gatilhos? Situações, pensamentos, de repente brigou com alguém, brigou com a mãe, com o pai, brigou com o namorado. E aí, esse gatilho faz com que as sensações físicas, elas chegam com mais intensidade, atingem um ápice, elas vão lá para cima, ficam muito intensas, e aí vocês se sentem na crise, né? Eu fui ler aqui o comentário e me perdi. Vocês chamam de crise. Isso é uma crise, né? Quando tá tudo lá em cima, tá tudo muito confuso e vocês só querem se livrar daquilo rápido, tá bom? Deixa eu ler aqui o comentário da Maria. Eu tomo cloridrato de devenlafaxina. Fala algo sobre o meu remédio. Então, Maria, eu não tenho como falar sobre remédios, nenhum tipo de medicação, porque eu não tenho autoridade para isso.
Nós, psicólogos, nós não medicamos e não temos muito conhecimento. Então, infelizmente, eu não vou poder dizer nada sobre a sua medicação, sobre a sua dúvida, tá bom? O profissional mais indicado para te falar sobre esse remédio, sobre essa medicação, é realmente o médico, tá bom? Desculpa eu não poder te ajudar, mas eu não tenho como falar sobre ele mesmo, tá bom? Ieda, boa noite, bem-vinda. Rodrigo, boa noite. Oi, Rodrigo, boa noite, você chegou, maravilha. Tá atrasado, mas não tem problema não. Ainda tem muita coisa pra falar, tá bom? Lu, e é psicóloga, não psiquiatra, não pode... Exatamente, eu não posso falar e nem tenho conhecimento pra falar, tá bom? Infelizmente, vou ficar te devendo, Maria. Então, tudo certo? Vocês têm alguma dúvida sobre os gatilhos e sobre as crises? Posso continuar? Ou tem alguma dúvida? Eu não falei alguma coisa assim muito... Ou de repente falei alguma coisa muito rápida, ou alguma coisa que vocês não entenderam? Tudo certo? Maria, obrigada. D. Vidal, o que você acha sobre a sertralina? Então, eu não tenho como falar sobre medicação. D. Fico te devendo. Marcos, sou estudante de psicologia da Unip de Sorocaba. Vou indicar para a turma lhe seguir. Muito bom esse encontro aqui. Ah, legal, Marcos. Bem-vindo. E espero que eu possa ajudá-los aí de alguma maneira, tá bom? E Mara, sou psicóloga, estou adorando. Ah, legal, e Mara, que bom. Eu vejo que tem bastante psicólogos também aqui na live. Que legal, que bom poder tê-los aqui. E de repente até... que vocês contribuam com o conhecimento de vocês também, tá bom? Rosana, não entendi as crises. Tá, vamos lá então. O que acontece? As crises, as famosas crises, né, que a gente chama, é quando todos os sintomas, eles estão muito intensos, né? Quando eles estão muito intensos. Peraí, deixa eu só segurar aqui, Rosana, tá? Elisete. Tá, então vamos lá. As crises são quando os sintomas estão muito intensos. Aconteceu alguma coisa que disparou, que foi o gatilho para que você sentisse todos aqueles sintomas da ansiedade. Seja ele o coração acelerado, seja ele o medo, seja ele o suor, a tontura. Então, as crises é quando tá tudo muito intenso. E aí, quando tá tudo muito intenso, é difícil de você discernir o que é um pensamento real, o que é um pensamento disfuncional, que a gente chama. Um pensamento que ele só tá ali atrapalhando o que você tá pensando, o que você tá sentindo, tá? Então, a crise é o ápice de todos os sintomas, tá bom? Deu para entender? Vamos lá, voltando aqui. Deu para entender, Rosana? Me fala aí se você entendeu. Elisete, como lidar com esses gatilhos? Tá, vamos lá. Como lidar com esses gatilhos? A gente tem que considerar que todos os gatilhos, eles variam de pessoa para pessoa e são muito pessoais. O que é um gatilho para um, não é um gatilho para outro. A gente precisa, que é aí que a gente trabalha no processo psicoterapêutico. Identificar... por exemplo, um pensamento. Você tem um pensamento que vai acontecer alguma coisa de ruim. Você precisa avaliar esse pensamento, você precisa identificar primeiro esse pensamento e avaliar esse pensamento se ele é verdade ou se ele não é, né? Será que vai acontecer isso mesmo? Será que essa preocupação ela é verdadeira? Será que ela não é? Então, o primeiro passo é você identificar o gatilho e aí você avaliar se ele realmente tem fundamento ou se ele não tem fundamento, tá bom? Essa é o principal objetivo, tá? No primeiro momento é isso, tá bom? Vamos lá, Rosana, pode falar um pouco mais, tá? Vou continuar. Obrigada, Valdirine. Boa noite, entendi muito bem sobre gatilho. Legal, Valdirine, que legal que vocês entenderam. Luiz Carlos, os gatilhos costumam ser usados como autossabotagem na intenção de obter um ganho. Então, Luiz, aí precisa avaliar, depende, cada caso é um caso. Tem gatilho, sim,
Pode ser que tenha algum ganho secundário, meio que a pessoa não se deu conta ainda. Mas eu não posso te afirmar isso, porque a gente só pode verificar isso no processo psicoterapêutico mesmo, tá bom? Então não é uma regra, mas pode existir sim, tá bom? Um ganho secundário, na verdade, né? O que a pessoa ganha com todos aqueles sentimentos, aquelas ações e aqueles comportamentos, tá bom? Lu, nunca pensei que a ansiedade fosse ser algo que prejudicasse tanto o corpo e a mente. Infelizmente prejudica se não tratado, né? Também a gente tem que ver isso daí, gente. Então, assim, a ansiedade, ela existe, ela é inata do ser humano, a gente precisa dela para viver. Então, se tem alguma coisa errada, se tá fazendo algum mal, se você tá deixando de fazer alguma coisa por conta dela, tem que procurar ajuda, né? Ajuda profissional, tá bom? Então, a gente ficar postergando, ficar empurrando com a barriga, vou sarar, vou melhorar, isso não funciona. Só piora, é uma bola de neve. Então, quanto antes procurar ajuda, mais fácil é de resolver, tá bom? Tá, Lu, tem horas que desmaio de tanto nervoso. Então, você tá em tratamento? Precisa ver direitinho. Você tá indo no processo psicoterapêutico? Tem algum acompanhamento? Né? Então, tem que verificar direitinho. Desmaios não são coisas que a gente precisa se acostumar com eles, né? Muito pelo contrário, a gente não pode tê-los, né? Então, tem que cuidar direitinho. Samantha, legal você explicar o conceito de gatilho, como disparo dos sintomas fisiológicos e emocionais. Tem muita gente que fica bloqueada aí. Exatamente. Tem muita gente, é muito normal mesmo, que as pessoas, elas se apeguem aos sintomas físicos, fisiológicos. Só que tem muitos outros sintomas emocionais também, né? Excesso de preocupação, inquietação, dificuldade no sono. Então, é muito comum a gente ver as pessoas se apegando aos sintomas físicos. Infelizmente, colocando toda a responsabilidade, né, depositando toda a confiança de vocês na medicação, achando que a medicação ela vai resolver todos os problemas. E muitas vezes não, né? A medicação, ela vai atuar só no orgânico, no físico, no funcionamento do nosso organismo. Ela não vai atuar nas preocupações, na qualidade dos pensamentos, nos gatilhos. Medicação nenhuma atua nisso. E isso só quem vai ajudar são os psicólogos, é o processo psicoterapêutico. Nele, você vai aprender como lidar com tudo isso, a entender o que você sente, a identificar gatilhos, a lidar com os gatilhos. É claro que eu estou falando de uma forma para vocês, de uma forma muito ampla, né? Não é só isso. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu conhecimento ajude vocês a pelo menos identificarem o que vocês sentem, entenderem o que vocês sentem. Tudo que eu tô falando não tem um poder psicoterapêutico. Eu não tô aqui para resolver todas as dificuldades de vocês. Eu tô aqui para exemplificar e fazer com que vocês entendam o que vocês sentem, entendam que tem a parte emocional, que tem a parte física, mas principalmente que vocês procurem ajuda, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é muito particular. Ninguém tem a minha experiência de vida, ninguém é igual, ninguém interpreta o mundo como eu interpreto, assim como vocês. Cada um de vocês interpreta as situações de acordo com a carga de vida de vocês, com a experiência de vida de vocês. Então, por mais que eu fale muito amplamente aqui, tenha muitas informações, cada caso é um caso e depende só de vocês procurarem ajuda, tá bom? Adriana, muitas vezes me irrito facilmente. Já fui mais ansiosa, agora consigo me controlar mais. Depois que descobri o que me irritava e que me causava ansiedade, consigo me controlar melhor. Que legal, Adriana, tá vendo, gente? Assim, vocês identificarem a situação que deixa vocês ansiosa, se é um pensamento, se é uma imagem mental, alguma coisa que aparece na mente de vocês,
Isso já é um grande começo. Quando vocês identificam, é muito mais fácil lidar, entendeu? E também já vai para o próximo passo, que é a solução das preocupações. Lembra que eu falei lá no comecinho que a principal característica do TAG são as preocupações? Então, assim, o que vocês precisam entender? Que nem todas as preocupações, elas vão acontecer. Tem muitas coisas que a gente cria, né? A nossa mente, ela cria. Então, nem todas irão acontecer, nem todas são viáveis. E nem todas têm soluções. Então, tem preocupação que elas vão acontecer independente de a gente agir ou não. E tem preocupações que sim, está ao nosso alcance, né? Tem problemas que são imediatos e que a gente consegue resolver. Mas tem problemas que são imediatos e que fogem completamente do nosso controle. Então, não dá pra gente ter controle de tudo. Tem coisas que fogem. E aí, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Não tem como a gente controlar tudo. Essa falsa impressão de controle que a gente acha que a gente tem, ela é falsa. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses problemas, com essas preocupações, se elas não têm solução. Se não tem, como que a gente vai fazer? Né? Tem que aprender a passar por esse problema que está lá no futuro, né? Essa preocupação que está lá no futuro, esperar ela chegar e tentar lidar da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, seguindo. Rosana, ok. Lu, é incontrolável. Helena, boa noite, Lu. Estou sentindo tudo isso, até meu paladar muda. Certo. Tá, Helena. Qual que é a sua dúvida? Fale sobre. Sobre o que, Helena? Escreve novamente para mim, por favor. Bárbara, como ter controle das crises? Então, Bárbara, você precisa identificar o que origina, quais são os seus gatilhos, né? O que origina as suas crises. E aí, a partir dessa identificação, você tentar avaliar essa preocupação, ver se ela tem sentido ou não, se é um problema que tem solução, se a solução está ao seu alcance, se a solução depende de você, tá? Então, identificar e avaliar. Esse é um primeiro passo. Fernanda, em relação ao TCC, como se deve orientar uma pessoa em estado de crise? Então, Fernanda, a gente precisa trabalhar quais são os gatilhos, quais são as crenças, identificar a crença central, crenças intermediárias, né? É um caminho assim meio longo, mas a pessoa, primeiro, a gente precisa trabalhar muito bem a psicoeducação do TAG, o que é o TAG, que ela identifique quais são os sintomas mais presentes, qual que é o tipo de preocupação, avaliar o custo dessa preocupação. Ixi, é um caminho muito longo, assim, mas a primeira coisa é psicoeducação, identificar os sintomas, identificar as preocupações. Aí é o começo de tudo, tá bom? Elisete, obrigada. Rosana entendeu, legal. Lu, sabe, tive um câncer, mas a ansiedade é pior que o câncer. Lu, você está em tratamento, né? Precisa ver direitinho, avaliar todo esse sofrimento aí, ver tudo direitinho, procurar ajuda. Não é legal viver com sofrimento, tá bom? Sim, vou ao psiquiatra, psicóloga, tomo muitos remédios, tenho TAG, tenho grau de ansiedade 5. Ah, legal, você já está em tratamento. Então, ok, você já está muito bem acompanhada com os 2 profissionais que são mais indicados nesses casos. Então, segue direitinho o seu tratamento, segue direitinho a recomendação dos profissionais, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Thay, ótima explicação, está dando para entender muito bem. Estou estudando psico, estou no 3º período. Que legal, Thay, que legal. Elaine, oi, boa noite, Elaine. Dê parabéns, o que você está fazendo ajuda muitas pessoas com dúvidas sobre ansiedade. Que bom que vocês estão entendendo, que bom que vocês estão também disponíveis para estar aprendendo, né? Porque isso é muito importante, não adianta a gente dar conhecimento, dar informação e vocês não estão
suscetíveis a estar aprendendo. Então, muito importante que vocês estão aqui, estão gostando, estão ouvindo. E espero que tudo que eu fale para vocês sirva para que vocês fiquem bem, que vocês levem para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês e que possa ajudar, tá bom? Que vocês se sintam melhor. Lu, todo mundo deveria fazer terapia, ajuda pra... Exatamente, deveria mesmo, Lu. Deveria, mas infelizmente existe muito preconceito ainda, né? Mas acho que com o tempo e com todo esse movimento da psicologia, a gente tá quebrando um pouquinho esse preconceito e esse tabu, né? Que é procurar psicólogo, que é fazer acompanhamento psicológico. Angélica, eu fico bloqueada e qualquer coisa dispara meu emocional, dá uma choradeira danada. Então, Angélica, então chorar, né, acaba sendo um refúgio, né? Acaba sendo uma consequência para que você alivie aquilo que você está sentindo. Assim como eu falei no começo da live, né? Tem gente que procura o alívio na comida, tem gente que procura o alívio nas compras, tem gente que aí procura alívio em alguma substância. E aí tem gente que chora para se sentir bem, que se isola, enfim, cada um acha o seu modo de aliviar o que sente. Só que geralmente, muitas vezes, esse modo de alívio não é o modo mais recomendado, né? Quando a gente tem alguma compulsão por alguma coisa já tá errada, tá bom? Helena, ataca a alma e física, verdade, tem que aprender, certo? Elma, boa noite. Qual a sua abordagem? Oi, Elma, eu sou da cognitivo comportamental, tá bom? Adriana, quando comecei o meu trabalho novo, fiquei super, hiper, mega ansiosa. É normal mesmo a gente se sentir ansiosa diante de uma nova situação, né? Nem precisa ter algum transtorno. Qualquer pessoa já se sente super ansiosa diante de uma nova situação. Mas me controlei a ponto de pensar, ninguém é melhor que eu. Eu sou capaz sim de fazer o que eu quero. Ai, muito legal, Adriana. Muito bom, muito bom. Capaz sim de fazer o que eu quero, porque me sinto ansiosa. Pergunta. Ótimo, Adriana, muito bom. Esse questionamento que a gente, autoquestionamento, né, é muito importante. Se sentir capaz de passar por uma situação é muito importante, né? Muito importante. Que é uma característica também do TAG, né? Que já para finalizar o conteúdo que eu programei para vocês hoje, não que eu vou encerrar a live, eu vou responder todas as perguntas de vocês. Mas para finalizar todo o conteúdo, o que é muito importante é a autoconfiança, né? Quando a gente no TAG, essa preocupação, essa dificuldade de passar por uma preocupação ainda maior e um problema, é quando a autoconfiança tá lá embaixo. Então, você não se sente confiante em passar por uma situação. E é isso também que a psicoterapia vai te ajudar. Ela vai te ajudar a regular a sua confiança, que você seja confiante, que você se sinta capaz de passar por uma preocupação sem o menor sofrimento, tá bom? Essa também é uma característica desse transtorno, tá bom, gente? Tudo bem? Tudo certo? Deu para entender? Vamos lá. Lu, eu me trato há 3 anos. Legal, Lu. Continua então no seu tratamento com os profissionais que te atendem, que isso é o melhor que você pode fazer por você mesma, tá bom? Elaine Rezende, fala oi pra mim. Oi, Elaine. Fernanda, obrigada. Rosana, grata pelo aprendizado. Legal, que bom que vocês gostaram e que deu para entender direitinho. Eu acredito que vocês entenderam o meu conteúdo. Espero que eu tenha falado de uma maneira que de fácil compreensão, e eu espero muito mesmo, assim, do fundo do meu coração, que vocês utilizem de alguma forma esse conteúdo que eu passei para vocês no dia a dia de vocês, tá? Porque esse é o principal objetivo que eu estou aqui, né? O principal objetivo profissional também, porque não adianta nada eu ter conhecimento e guardar ele para mim, né? Deixar somente guardado e a quem procura o meu serviço, né? Eu tenho que
passar adiante esse conhecimento. E também conto com a ajuda de vocês que estão aí aprendendo, que ouviram, que aprenderam um pouquinho sobre esse transtorno, de repente ajudar o próximo de vocês, né? De repente tem alguém que está sofrendo também, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Então, que esse conhecimento que eu passei para vocês, que vocês possam passar para eles também. E aí, multiplicando conhecimento e minimizando os sofrimentos, tá bom? Vamos lá, Rosana, já li, né? Mary Ellen. Oi, minhas crises são tão fortes que eu fico toda inchada, às vezes com calombos vermelhos. Legal, procurar ajuda, Mary Ellen. Ver direitinho o que desencadeia essa crise, o que desencadeia esses sintomas, né? Cuidar direitinho da parte emocional, tá bom? Lu, temos psicólogos ótimos pelo SUS. Sim, todo profissional, ele é gabaritado, ele pode te ajudar. Enfim, é só procurar ajuda, gente. Eu sei que muitas vezes tem dificuldade pelo SUS. Eu sei que é difícil, principalmente em alguns lugares do Brasil se torna ainda mais difícil. Mas não desistam, né? Não desistam, sejam insistentes. Procurem ajuda, sejam persistentes, não desistam fácil, tá bom? Fernanda, tem alguma técnica para acalmar a pessoa no momento da crise? Fernanda, de repente você tentar que a pessoa identifique o que deixou assim e aí desconstruir, né? Perguntar, será que isso é verdade mesmo? Será que não tem uma outra explicação para essa preocupação, por esse gatilho, por esse pensamento? Técnicas de relaxamento também são muito interessantes nas crises. Não sei se vocês conhecem a respiração diafragmática. É uma respiração que tem muito efeito no nosso organismo e ela relaxa bastante. Então, nessas crises é legal, sim, a respiração, tá? Lu, hoje em dia todos podem ter acesso a ótimos profissionais no SUS. Exatamente, Lu. Mary Ellen, eu procuro alívio na comida, engordei 30 quilos em pouco tempo. Então, Mary Ellen precisa de acompanhamento psicológico, né? Para você lidar com tudo isso que te leva à comida, né? Então, é legal você procurar ajuda, tá? Você é aqui de São Paulo, você é de onde? Você já procurou ajuda, já faz tratamento? Como que tá? Tá? Não dá para você ficar assim, porque é um sofrimento enorme, né? Então, de repente, você cuidar do que te leva a comer, você vai se sentir muito melhor, tá bom? Sandra, olá, minhas crises são mais à noite, na parte da manhã eu sinto mais sintomas, eu não durmo, cada uma hora eu acordo, porque será que só à noite ela me pega? Sandra, é uma característica muito sua, não tem como te dizer o porquê, precisa avaliar melhor o que acontece. Mas é muito comum que as crises sejam mais frequentes à noite mesmo. Tem muitas pessoas que têm as crises à noite, mas é muito particular, não tem como eu te dizer qual é a causa, tá bom? Fantoma, oi Fantoma, boa noite. Lu, mais da metade da população sofre com esses transtornos e não dá valor aos psicólogos. Exatamente, mas é aquilo que a gente já falou, né, Lu? Existe muito preconceito da sociedade em geral. Não necessariamente só quem precisa de ajuda, mas a sociedade toda, ela é muito preconceituosa ainda. Mas eu vejo que isso está mudando. Então, a gente dá para ficar um pouquinho feliz com essa mudança, mas ainda é um caminho muito longo, mas que nós, psicólogos, estamos empenhados em mudar. Carla, boa noite, Carla. O tema é transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Roseli, boa noite. Boa noite, Roseli. Então é isso, gente. Vocês possuem alguma dúvida? Tá tudo certo? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa ainda que eu possa ajudá-los sobre esse tema? Digam aí pra mim. De repente, se ficar alguma dúvida e vocês quiserem entrar em contato comigo, eu deixei aqui em cima, tem a minha página, tá? Aqui no Facebook, chama Ocupar-se do Agora. Lá eu falo somente sobre ansiedade, é uma página destinada somente à ansiedade.
E quem quiser entrar em contato comigo, de repente terminou a live, ficou com alguma dúvida, entra lá em contato, manda uma mensagem, manda ou algum comentário lá em alguma postagem que eu sempre respondo, tá bom? Que às vezes a gente termina e fala, devia ter perguntado isso e acabei esquecendo. E aí é só voltar lá que eu sempre respondo, tá bom? Fernanda, gostei muito. Ai, que bom que vocês gostaram. Que bom, Fernanda. Fico muito feliz em ajudar. Lorena, por que esse transtorno se desenvolve? Então, Lorena, tem muitas causas. Pode ser genético, pode ser ter uma predisposição genética, pode ser vir de família, enfim, não tem uma só causa, né? Não tem uma só causa, pode ser muitos fatores que pode desencadear, tá bom? Você pode ter uma predisposição genética, mas passar a vida toda sem que ele apareça, tá bom? Ou pode desencadear, de repente, uma situação, você já tem a predisposição, você passou por uma situação que desencadeou o transtorno, tá bom? A pessoa pode ter depressão? Opa, quem perguntou? Carla, sim, Carla, a pessoa pode desencadear depressão, sim, tá bom? É muito comum nos casos de todos os transtornos de ansiedade, ele caminhar para uma depressão. Não é uma regra, mas é um caminho que acaba, se não tratado, acaba chegando na depressão, tá bom? Marília, trabalhar sob pressão ataca a ansiedade? Pode sim, pode desencadear sim, Marília. Pode sim, trabalhar sob pressão. Inclusive, eu não sei se tem algum caso de bancários aqui na live, né? Os bancários, eles trabalham muito sob pressão. E tem um alto índice de transtorno de ansiedade nessa profissão, tá? Então, sim, pode desencadear sim, Marília. Principalmente se já tiver alguma predisposição. Vanderlei, gostei muito dessa aula. Ai, que bom que você gostou. Acabou, cheguei no fim. Então, cara, chegou sim no fim. Infelizmente, a gente já passei todo o conteúdo, já respondi algumas dúvidas, mas vai ficar gravada. Então, se você quiser depois assistir, tá? Do comecinho, pode assistir, fica tranquila. Ansiedade tem cura. Não tem como ter cura da ansiedade, porque ela é inata no ser humano. A gente precisa dela para viver. Então, o que a gente faz? A gente controla a ansiedade, né? Deixa ela nos níveis aceitáveis, um padrão aceitável que não nos prejudica, tá bom? Marília, obrigada. E assim, uma coisa que eu queria perguntar para vocês vocês têm alguma sugestão de live para a próxima semana? Não sei se vocês todos que estão aqui já me acompanham, mas eu faço lives semanais aqui. E eu sempre faço de acordo com o tema que vocês sugerem. Vocês têm alguma sugestão para a semana que vem? Lorena, como agir com as pessoas que sofrem disso? Então, Lorena, assim, eu falei um pouquinho, eu já falei bastante sobre isso um tempinho atrás. Então, assim, se você quiser mais detalhes sobre isso, depois se você quiser voltar da live e assistir a gravada, é legal. Mas assim, o principal é entender o que ela está sentindo, né? Entender que a pessoa está sofrendo, que aquilo não é frescura, não é nada disso que o pessoal em geral fala. Ela está sentindo, tentar buscar com ela o que desencadeou, ver se esse gatilho ele é verdadeiro, se ele não é, se ele tem solução, se ele não é, se não tem solução, tá bom? Se não tem solução, aceitar e tentar achar alternativas para passar por ele sem muito sofrimento, tá bom? Lu, poderia continuar tentando a falar sobre o assunto. Então, mas ó, a gente já passou, já tem 1h05 de live, né? Então fica um pouco, de repente, para quem tá assistindo, fica até um pouco cansativo. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, entra lá na minha página, a gente conversa lá. Carla, síndrome do pânico. Legal, gente. Fernanda, você poderia falar sobre o autismo? Não sei se já fez alguma live sobre o tema. Então, Fernanda, autismo eu não fiz.
Eu não tenho, assim, muito conhecimento sobre autismo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar a sua sugestão e vou passar para os outros psicólogos que fazem lives aqui também na página. De repente, eles têm mais propriedade para falar sobre autismo. Eu não tenho muito conhecimento. Então, assim, o conhecimento que eu tenho não vai agregar muito. Então, eu prefiro deixar para um profissional que tem mais intimidade com esse assunto, tá bom? Espero que não tenha problema. Renata, da dificuldade de jogar coisas no lixo, digo objetos, papéis e etc. Rena, legal. Tá, de repente, toque, falar sobre o toque. De repente. Tá, mas eu vou anotar a sua sugestão então. Então, temos sugestão do pânico, do estresse e das dificuldades de se desfazer das coisas, né? Lorena, dependência emocional, legal. Tá, então eu vou anotar todas essas sugestões. Estresse, Rosana, legal. Tá, se você tiver alguém que tá assistindo aí, depois vai assistir gravado, vai assistir depois e quiser sugerir também, pode deixar nos comentários, que eu sempre volto na live pra de repente responder alguma coisa que não apareceu pra mim, tá bom? E aí eu vejo a sugestão de vocês. Fernanda, sem problemas, legal. Renata, tipo, coisas que não fazem mais sentido guardar, mas a pessoa não consegue se desfazer. Legal, Renan, vou fazer, sim. Vou pensar em alguma coisa sobre... Vou pensar um conteúdo sobre isso e eu faço, sim. Mas eu acho que essa é uma característica mais do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Sim, né? A dificuldade de se desfazer das coisas. Eu já fiz uma live, assim, sobre o toque, mas eu posso fazer novamente, sem problemas. É um assunto que eu gosto bastante. E eu consigo desenvolver com certa propriedade, diferente do autismo, que foi a sugestão anterior, tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que tenha contribuído bastante. Bastante não, contribuído pelo menos um pouquinho com o conhecimento de vocês, né? E atendido a expectativa de vocês. Qualquer acumuladores, tá? Vou falar sobre toque, então, gente. Falo sim sobre toque. Rodrigo, toque, né? Tá bom. Então, tá. Como teve bastante pedidos, então acho que a próxima semana vai ser sobre o toque, tá bom? Mas todas as outras sugestões eu vou deixar anotado aqui. E toda semana eu tô fazendo lives e a gente coloca para as outras semanas. Então, tá bom. Vou me despedir de vocês, agradecer a presença. Espero vê-los também a semana que vem, vê-los também nas outras lives dos outros profissionais. A dependência também, tudo de legal. Tá bom, tá anotado, Rosana. Legal. Que bom que vocês gostaram. A semana que vem a gente se vê. Quem puder comparecer, vai ser sempre um prazer tê-los aqui. E é isso, uma boa noite. Qualquer dúvida, é só me chamar aí nos comentários que eu sempre apareço e respondo, tá bom? Volta no estresse. Legal, Rosana. Tudo bem, eu vou deixar anotado aqui sim. E aí a gente faz outras lives, sim, sem problemas, tá bom? Então, um beijo pra vocês, obrigada pela presença e uma excelente noite pra todo mundo. Tchau!